Bom, a nossa aula está sendo gravada, é a parte 2 do nosso conteúdo de romantismo e realismo, tá? Então, hoje a gente vai rever o finalzinho do romantismo e vamos finalizar com o realismo. Vamos lá. Começar. Deixa eu colocar a tela cheia para ficar mais fácil, mais bonito. Vamos lá, querida. Bom, esse jovem aí, a gente já viu na aula passada, é o William Turner. Ele foi um pintor, músico, gravurista e aquarelista romântico inglês, considerado por alguns precursor do modernismo na pintura. Vocês têm que lembrar disso daqui para o Enem de vocês, tá? O ano que vem a gente vai falar de novo, em função dos seus estudos sobre cor e luz. Ele é conhecido por suas colorações expressivas, paisagens imaginativas e pinturas marinhas turbulentas, muitas vezes violentas. Ele era um cara, eu falei para vocês, assim, meio cético, ele era meio sério, ele teve uma escola de arte, mas isso a gente vai rever o ano que vem também, o que interessa está por aqui. Falei do navio negreiro, falei de Veneza e o Grande Canal. Aguerreiro significa navio de guerra mesmo, e temerário significa destemido, tá, gente? Então, seria um navio de guerra que enfrentava todas as dificuldades, enfrentava tudo. Chuva, Vapor e Sol foi aonde o Cisco me cortou. Então, essa obra aqui, para mim, é uma das mais relevantes do William Turner, lembrando que o William Turner é romantismo, tá, gente? Estava vendo o romantismo semana passada. Aí aqui a gente tem um rio, isso aqui é uma ponte, né? Uma ponte ainda com arcos romanos aqui também, tá? Provavelmente no interior da Inglaterra, um barquinho aqui embaixo. Isso aqui nada mais é do que uma locomotiva a vapor. Aí, quando a gente estudar, quando a gente for ver, quando a gente ver o impressionismo, que deve ser a partir da semana, não que é a semana toda furada, mas na outra, porque eu vou demorar a entrar na apostila 4 de vocês, porque ela fala de arte indígena, e não tem uma sequência para o impressionismo, que é o que vocês vão precisar o ano que vem. Então, eu vou demorar a entrar na apostila 4, eu vou passar impressionismo e pós-impressionismo para vocês, e depois a arte indígena. Aí, gente, ele é o precursor do impressionismo que a gente verá a seguir, tá bom? Então, Chuva, Vapor e Velocidade é uma obra do Turner que vocês terão que lembrar, porque ele nunca caiu no Enem. No Brasil, o neoclassicismo e o romantismo têm dois representantes. Pedro Américo, tá? Esse quadro vocês conhecem desde que vocês são da educação infantil, né? Independência ou Morte, de Pedro Américo. Pedro Américo pintou esse quadro aqui na França, ele não pintou isso no Brasil. Lá no Riacho Ipiranga, que está passando aqui, não tinha essa casinha. No século passado, no meados do século passado, construíram para fazer alusão ao quadro dele. Aqui Dom Pedro, que nunca teve esse monte de essa cavalariça aqui portuguesa, isso tudo aqui é criação do artista. Então, esse quadro aqui do Pedro Américo, ele é um quadro do romântico, tá? Então, o Pedro Américo, ele é do movimento romântico. Isso aqui tinha, assim, alguns camponeses e tal. Esses cavalos não eram nada disso, era tudo burro, porque para ir do Rio para São Paulo não dava para ir de cavalo assim, tá bom? Então, esse quadro é muito grande, ele estava no Museu do Ipiranga. Quando o Museu do Ipiranga foi fechado, ele foi transferido para o Museu de Arte de São Paulo, mas que não é o MASP. Ele está num outro museu de São Paulo, esperando o Museu do Ipiranga reabrir. Ele é enorme, acho que ele tem 3 metros por 2 metros, é muito bonito. Então, é um ícone dentro do romantismo do Brasil. Esse aqui é Pedro Américo. Um outro quadro dele muito famoso, que também é romântico por causa do tema, né, que é o esquartejamento de Tiradentes, mas o ano que vem vocês verão que ele não é tão acadêmico, ele é mais um quadro já chegando para o modernismo, tá bom? Então, vocês vão lembrar, Pedro Américo, romantismo, Independência ou Morte, outros falam Independência do Brasil e Esquartejamento de Tiradentes. Batalha do Havaí também é um quadro de Pedro Américo, só que ele não é muito famoso, né? Mas também é um quadro do romantismo brasileiro, porque conta a Batalha do Havaí. Esse Havaí não tem H, tá?
É assim mesmo, porque foi lá no sul do Brasil, se eu não me engano. E Vitor Meirelles, gente, ele também, na realidade, gente, os dois, eles vão andar na casa do neoclassicismo e do romantismo, tá? Tem alguns autores que consideram, por exemplo, Vitor Meirelles neoclassicista, outros já consideram ele romântico. Isso aqui é Moema, a última Tamoio, o morto, também ele fez também com um homem. Então seria a representação da exterminação dos índios aqui no Brasil. Mas o mais famoso, que vocês lembrarão, que vocês também conhecem, é a Primeira Missa no Brasil, tá? Também é um quadro que está tanto classificado como neoclassicista, como também romântico, tá? Então, Primeira Missa no Brasil, não vou nem fazer muita leitura deles, porque vocês já viram, estou cansado de ver isso. É a nação indígena aqui, tá? Os portugueses, índios por aqui afora, é o contraste do que é novo, com os portugueses vestidos, e os índios desnudos aqui. Aqui Pero Vaz de Caminha, fazendo a alusão à Primeira Missa do Brasil. Isso aqui está no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele não é um quadro muito grande, tá? É um quadro menor. Deixa eu soltar o povo aqui do lobby. Bom dia para quem está chegando agora. A Batalha do Riachuelo, também um quadro ícone lá com o Duque de Caxias aqui, tá? Mas esse quadro aqui, para mim, também está mais ligado ao romantismo, né? Porque conta a história das batalhas do Brasil. Agora, vocês estão vendo que, olha só, aqui já é a praia, esse navio desse tamanho, ele jamais poderia estar em águas rasas assim, porque senão ele ia ficar encalhado, né? Então, é um errozinho aí na pintura dele, mas isso a gente não vai considerar, já que ele é brasileiro. Então, vamos lá, para frente. Agora a gente vai entrar no realismo. O realismo, gente, ele vai acontecer na França e ele vai aparecer em oposição ao romantismo. Então, vamos lá, para a introdução. O realismo foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX, na Europa, mais especificamente na França, em reação ao neoclassicismo e romantismo. O realismo a gente só vai ter ele aqui no Brasil depois já de muito tempo que ele está acontecendo na Europa, tá bom? Esse movimento cultural predominou na França e se estendeu pela Europa e outros continentes. Aqui no caso do Brasil ele vai demorar um pouquinho, mas chega também. Repudiavam a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo. Lembra que eu falei lá de Pedro Américo, que metade do que ele colocou lá é a história do Brasil, é a proclamação da nossa independência. Mas metade do que ele pintou é fantasioso, é do romântico dele, ele queria que fosse daquele jeito, tá? Pois sentiu a necessidade de retratar a vida, os problemas e o costume das classes médias e baixa, não inspirado em modelos do passado. Então, o que vai acontecer com o realismo? Eles querem acabar com tudo isso aqui, tá? Nada disso aqui presta mais para nós. Nós queremos agora, porque na verdade o povo está chegando ao poder. O povo está se rebelando contra muitas coisas, principalmente na França, né? Então é isso que os realistas querem mostrar a verdade nua e crua. O movimento manifestou-se também na escultura, né? A gente não vai ver muito, não, a gente só vai ver um artista. As características, isso aqui, gente, era bom que vocês, tanto essa como o romantismo, do neoclassicismo, era bom que vocês tivessem isso copiado no caderno de desenho de vocês para o ano que vem, porque o ano que vem eu não dou nada escrito, vocês têm que sair escrevendo tudo. Então, se você já tem, é só você ir acompanhando na hora da minha explicação. O que o realismo queria? Objetividade, nada de ficar cheio de firula, de inventando coisa. Objetividade. Rejeição aos temas metafísicos como mitologia e religiosidade. Nada. Eu estou vendo, eu vou fazer. Que é isso que a gente vai ver no impressionismo depois. Representação da realidade nua e crua. As coisas são como elas são. Então, se você está lá na cozinha fazendo seu arroz lá na sua panela, é assim que você será representado no realismo, tá?
realidade imediata e não imaginada, que foi o que eu acabei de falar do Pedro Américo, tá? Então, a realidade é daquilo ali que está sendo visto. Politização, isso aqui a gente vai ver depois quando a gente estiver vendo um dos artistas, tá? Um dos artistas. Característica de denúncia das desigualdades. Isso aqui, ó, é o carro-chefe deles. Você gravando isso aqui, você já gravou tudo do realismo, tá bom? Então, vamos lá. Jean Gustave Colbert. Colbert, gente, ele não foi o precursor do realismo. Eu estou com o romantismo na cabeça. Se eu errar, você me corrige. Ele não foi o precursor do realismo. Quem foi o precursor foi esse outro cara aqui, que eu acho que eu vou começar por ele para ficar mais fácil para vocês. Este daqui, ó, eu tenho um vizinho que é a cara desse homem, gente. É a foto do Jean-François Millet. Gente, em francês, esses dois L's não tem som. Então, em francês, ele teria Jean-François Millet, tá? Mas a gente fala Millet que a gente está no Brasil. Então, esse daqui é o cara. Ele é considerado precursor, foi ele que deu o pontapé inicial para o realismo. Ele era do interior da França, mas a família dele não era, eram produtores rurais, mas não eram muito ricos. Eles moravam no norte da França, numa região chamada Normandia. Aí ele vai, quando ele descobre, ele vai para a escola, ele descobre que ele gosta de artes, aí ele se muda para Paris e começa a estudar artes em Paris. Só que ele não gosta muito de cidade, não. Ele é averso à cidade. Aí ele conhece todos os artistas da época e ele vai para o Louvre e ele começa estudando os grandes artistas do Louvre. Então, no começo, ele é acadêmico. Ele copia Delacroix, ele copia Davi, Ingres, mas aí ele vê que não é muito aquilo que ele gosta. Aí os amigos dele incentivam ele a voltar para o campo. Aí ele vai para uma cidade chamada Barbizon, e lá ele cria a escola acadêmica de arte de Barbizon, e ele começa a fazer esse tipo de arte aqui, a copiar. Ele já fazia isso antes. Ele começa a desenhar e pintar as pessoas do campo. Esse quadro aqui, gente, é o quadro mais famoso do realismo. Então, vocês vão lembrar... Desculpa. Eu dei 3 aulas antes dessa, minha garganta está horrível. Então, vocês terão que lembrar das respigadeiras. Respigadeiras significa as pessoas que catam os respingos. São 3 senhoras, provavelmente muito pobres, que depois que as pessoas, que o dono da terra e os funcionários, aqui tem um grupo, ó, passam catando o trigo, aqui tem os lugares onde se guarda os trigos, fornos, elas vão lá para catar o que ficou da colheita, para ser o pão deles de cada dia. Então, isso aqui, gente, é sinônimo de muita pobreza, porque elas não são catadoras de trigo que vão para o campo trabalhar na colheita do trigo. Elas vão para o campo exatamente para colher o que sobrou para levar para casa. Gente, é mais ou menos o que aquelas pessoas muito pobres de hoje fazem na xepa das feiras. Se vocês forem na feira a partir de meio-dia e meio, é muito triste. Quer dizer, é triste e é bonito, porque os feirantes, aquilo que está meio que murcho, que está um amassadinho, eles não levam aquilo para outra feira, eles jogam fora, eles colocam dentro de umas caixas e as pessoas mais necessitadas vão lá e catam. Então, essa respigadeira aqui é mais ou menos um sinônimo de xepa para nós aqui nas feiras, tá bom? Então, por favor, lembrando que porque João é o nome dele, né? Jean-François Millet, João Francisco Millet, ele é o precursor e ele só começa a pintar como realista depois que ele funda a Escola de Barbizon e depois que ele volta para o campo, tá? Então, as respigadeiras, o quadro das respigadeiras é o quadro mais marcante do realismo francês. Ele tem mais 2 quadros muito legais, muito famosos. Esse quadro aqui, o Ângelus,
é porque as pessoas que moram no campo, aqui está a cidade, tá vendo? Isso aqui é uma catedral gótica. Esse casal aqui, ele provavelmente chegou no campo às 5 horas da manhã e está saindo de lá. Eles são plantadores de batata pela cesta que a gente está vendo aqui, tá? O carrinho deles e o tridente para arar a terra. Quando dá 6 horas que termina a jornada de trabalho, eles param e agradecem. Isso é uma praxe nos cristãos, principalmente nos cristãos católicos, de fazer essa oração no final do dia, agradecendo o dia e a colheita que eles tiveram. Esse quadro foi emprestado para o MoMA de Nova York, ficou lá um tempo e agora ele voltou para Paris e ele agora está no Museu d'Orsay de Paris, que é onde tem uma série desses quadros que a gente vai considerar mais modernistas. Os quadros dos academicistas estão quase todos no Louvre, apesar de que o Louvre tem uma área só para a arte moderna e a arte pré-moderna. Mas o Museu d'Orsay é onde tem os impressionistas e os realistas, tá bom? Então ele voltou para... É pequenininho, tá? É um quadro pequenininho assim. E do lado de cá, nós temos os colhedores de batatas, também são camponeses, então... E outra coisa, gente, se vocês observarem esse quadro aqui, ó, ele lembra muito barroco, porque eu lembrei agora, o Millet, ele gosta muito ele também, assim como o outro que a gente vai ver depois, que a gente vai voltar, o Colbert, eles gostam muito do claro escuro, principalmente do barroco holandês, de Rembrandt. Então, eles fazem isso aqui. Eles pintam com tons de ocre, né, que é o tom da terra, e eles gostam muito dessa coisa de colocar o claro escuro para dar essa sensação de prender o olhar do artista. Aí, vamos voltar, depois a gente vai para o Rodin. Aí, o Gustave Colbert, que também começa no campo, só que é diferente, vocês já vão ver pela aparência dele que ele é uma pessoa mais abastada, ele é rico, a família dele o pai dele é fazendeiro, eles têm criação de bois e eles também têm plantação, então ele já vai ser uma pessoa mais rica. E o pai dele vai mandar ele para um seminário quando ele tinha 12 anos para estudar, né, para ser padre, e aí ele tem aula de educação artística. E o professor de desenho dele desperta nele essa curiosidade pelo desenho, porque ele é um bom desenhista. E aí ele começa a gostar de artes. E aí ele vai para Paris, mais tarde, com 18 anos, entra na Academia Real de Belas Artes, porém ele também vai para o Louvre e começa a copiar as obras dos grandes mestres. Os grandes mestres que eu digo são os neoclassicistas e os romancistas, tá? Que são Delacroix, Davi, esse pessoal aí. Mas ele gosta mesmo do barroco, também gosta do barroco espanhol. E aí ele vai começar a estudar as obras de Velázquez. Então ele começa a se inteirar com as obras de Velázquez, e por isso essa cara espantada aqui, ó, que são as caras que o Velázquez pintava. Isso daqui eu estou colocando aqui em homenagem a vocês pelas telas vivas, porque isso aqui é uma obra de Colbert que foi feito, que a gente vai fazer o ano que vem, se der tempo. Tela espetacular. Então, nesse caso aqui, se pegou uma obra dele e se modificou e colocou um dos personagens da obra saindo da moldura. Vou se preparando, tá? Se cuida, Bernardo, você vai trabalhar muito. Aí, gente, vamos passar para frente para o que interessa. Essas duas obras que nos interessam aqui de Colbert. Quebradores de Pedra. Lembra que lá quando eu li para vocês a introdução, eu falei que o que interessava era o momento? Então, se vocês observarem, ele está pintando esse quadro aqui lá na pedreira. Tanto é que não é nenhuma pintura muito bem acabada, porque ele quer pegar o momento. Então, são os dois quebradores de pedra aqui na pedreira, picando a pedra para transformar em grãos menores, o que a gente chamaria de brita, tá? E do lado de cá, a moça peneirando trigo. Vocês podem observar também que aquele realismo lá da arte acadêmica não existe aqui. Por quê? Porque a gente já está chegando na modernidade, na arte moderna. Então, outra coisa, fofoca do Colbert. O Colbert, ele vai virar um anarquista.
ele vai entrar para uma comuna francesa, onde eles são todos comunistas, eles querem depor o governo, aí eles querem que o povo entre para o poder, eles querem a igualdade para todo mundo. E aí o Napoleão III, já nessa época, vai lá e abafa essa comuna, extermina todo mundo, prende todos eles, inclusive Colbert, tá? Aí o Colbert vai ficar preso mais ou menos uns 6 meses, e aí ele sai da prisão porque ele se voluntaria a ir para o exílio. E aí ele vai para a Suíça, e ele fica lá na Suíça até o final da morte dele. Aí ele morre lá na Suíça, mas depois os restos mortais dele, um tempo depois, volta para a França, para a cidade dele de nascimento. Mas aí isso foi a fofoca de Colbert, né? Porque ele era super anarquista. Olha só, vou até anotar aqui para vocês, ó. Ele se autodeclara assim: eu sou o mais rude e o mais arrogante da França. É a frase que ele usa para ele. E ele também gostava do claro escuro, ele gostava de representar pessoas anônimas e pessoas comuns, simples. Aí, mais o que eu coloquei aqui de interessante para vocês? O resto já falei, só tinha esquecido disso. E essa frase dele, eu acredito que esteja na lápide dele. Ele é o mais rude e o mais arrogante da França. Porque ele gosta. Todo mundo que é meio comunista é desse jeito, tá, gente? Lembrando para vocês que socialismo e comunismo são duas coisas diferentes, tá bom? Então vamos lá. Moças peneirando o trigo, a que a gente vê, né? Uma aqui que está debulhando o trigo e essa daqui peneirando o trigo. E aqui um gaiato, né? Um meninozinho aqui olhando se provavelmente elas estão fazendo pão, tá vendo se já tá bom, tá? Então essas duas obras do Colbert são bastante importantes para vocês. O ateliê do artista. Eu falei para vocês que ele era anarquista. Então, no ateliê dele, ele juntava todo mundo dessa comuna francesa. Então, essas pessoas aqui são escritores, são camponeses, são pessoas comuns, é todo mundo que é contra o governo. É como se isso daqui fosse a sede do Partido Comunista lá da França. E, ao mesmo tempo, é o ateliê dele, porque como ele tem dinheiro, ele pode pagar um ateliê diferente de Millet. Millet teve uma escola de artes que no começo foi muito bem, ele teve muito artista, ele vendeu muito. O Millet acho que nunca casou, mas depois no final a coisa meio que degringolou, tá? Então a gente vê que a gente tem gente de tudo quanto é tipo aqui, ó, dos mais ricos aos mais pobres, e aqui uma mulher que posa para ele, né, que não que ele gostasse disso, um garotinho que olha ele pintando, esse aqui é ele, mas isso daqui, gente, já é bem diferente do que está lá na característica do realismo, tá? Esse quadro aqui é lá do comecinho dele, ele quer fazer uma alusão ao comecinho dele dentro da política, tá? E ele quer fazer uma alusão, uma homenagem ao partido político dele. Aí a gente viu o François Millet, graças a Deus que vai dar tempo da gente chegar ao final. E aí a gente vai, nossa, agora está passando um carro de propaganda política aqui, tá? Prefeito de Vila Velha. René François Auguste Rodin, vai ser conhecido só como Rodin. A gente vai ver Rodin de novo no impressionismo, só que ele começa como realista. Rodin tem uma história assim, bem conturbada, uma história, meu Deus do céu, uma história bem cheia de altos e baixos, e nós veremos o Rodin novamente lá no impressionismo. Então eu vou parar a gravação